um assunto agora fascinante. O assunto fascinante é o que está nos jornais impressos e televisionados sobre um fato que está alarmando a ONU. Nesse encontro, procurando atingir as metas que começou lá em Kyoto, de diminuir a produção de CO2, produção de metano, a diminuição do CFC, que acaba com a camada de ozônio, cujas aulas nós já demos. As aulas que falam sobre isso foram as aulas aula 18 e aula 197. Então, quero chamar a atenção sobre as aulas 18 e 197. Por quê? Porque você, daqui a 2 semanas, estará fazendo prova do Enem. Que assunto mais certo de colocar no Enem que seja a preservação do planeta. Nós temos diversas aulas a respeito, mas principalmente a 18 e a 197. Qual é o fato alarmante de hoje? Uma reportagem do dia 10 de outubro, hoje é dia 24 de outubro. Nessa reportagem, a ONU denuncia: o planeta Terra atingiu 400 partes por milhão de CO2. Partes por milhão? O que é isso? As partes por milhão é o que eu pretendo falar na sequência. Antes de mais nada, eu quero lhe dizer que partes por milhão e partes por bilhão são formas de concentração. Se são formas de concentração, sempre vão relacionar a quantidade de soluto pela solução. Quando tratamos, por exemplo, dos participantes do ar atmosférico, nós estaremos falando de gases. Alguns deles são gases nocivos, que vão fazer o papel do soluto. E o ar será a solução. Então vamos começar inofensivamente falando do ar atmosférico seco. Não estamos considerando a umidade, o vapor d'água. Em 100 litros de ar atmosférico, possui 78 litros de nitrogênio. Portanto, se é 78 litros de soluto em 100 litros de solução, é 78 sobre 100, é 78%. 21 litros de oxigênio, 21%. Aqui é 78, pouco, aqui é 20, tal, aproximado da 78 e 21. Para 100 faltam 1%. E nesse 1% nós temos os mais diferentes gases. Queremos tratar de 2 em particular, pela importância maléfica que eles atuam. O primeiro deles é o monóxido de carbono, aquele que gruda na hemoglobina, substituindo o oxigênio. Muito bem, existe em 100 litros de ar 0,001 litro de CO. Muito bem, quanto que isso corresponde? Isso corresponde a 1 vezes 10 na menos 4. Porque o 1 está na 4ª casa decimal. Essa quantidade em 100, então é percentual. E a amônia, muito provocada na queima do cigarro. A amônia, para 100 litros, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1 na 7ª casa depois da vírgula. 10 na menos 7 em 100, 10 na menos 7%. Bom, quando os valores são muito baixos, para eles foi criada a forma partes por milhão. Vamos considerar então o caso desses 2 poluentes que são nocivos à saúde. Nós temos então 1 na 4ª casa decimal, 10 na menos 4 em 100 litros de ar. Este é o percentual. Então, traduzindo melhor, é 10 a menos 4 litros do poluente
que é o soluto, pela solução, que é 100 litros de ar. Se eu multiplicar por um fator unitário é o fator 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10 na quarta, simplesmente o 10 na segunda vai se transformar em 10 na sexta. Esse é o segredo. E o que é 10 na sexta? 10 na sexta, meu querido, é milhão. 10 na terceira é 1000, 10 na sexta é milhão. Se eu transformar o denominador em 10 na sexta, eu não vou ter em 100, eu vou ter em 1 milhão. Então, a quantidade de soluto que estava em litro, em 100 litros de solução, agora eu passarei a ter uma quantidade de soluto em 1 milhão. O que é esse CO no numerador? É uma parte no milhão. É uma parte por milhão. Para cada milhão de ar, eu tenho uma parte de CO. Muito bem. Então, a transformação da porcentagem em parte por milhão é só utilizar o fator 10 na quarta. Multiplicar em cima e embaixo. É o que diz a teoria. A porcentagem será em 100, que é 10 na segunda. Se eu multiplicar por 10 na quarta, terei 10 na sexta. A quantidade de cima também foi multiplicada por 10 na quarta. O resultado de multiplicar por 10 na quarta será a quantidade do poluente em 1 milhão. Então, é tantas partes em 1 milhão. No caso do CO, temos na sequência uma observação intrigante, importante. A Organização Mundial da Saúde admite, está mal, mas admite, ainda dá para aguentar, admite até 4,5 partes por milhão de CO no ar. Qual é o máximo que pode ter de monóxido de carbono no ar nas grandes cidades? O máximo é 4,5 partes por milhão. Observa que aqui eu parti da porcentagem e passei para partes por milhão. Agora, a informação do jornal é partes por milhão. Quanto por cento são as partes por milhão? Vejam, assim como a porcentagem foi transformada em partes por milhão, eu posso pegar as partes por milhão e retornar para a porcentagem. Qual é a diferença? A porcentagem transformou-se em partes por milhão, multiplicando em cima e embaixo por 10 na quarta. Pois bem, a parte por milhão se transformará em porcentagem se eu multiplicar por 10 a menos 4. Muito bem. Se o máximo que pode ter na atmosfera das grandes cidades é 4,5 partes por milhão, está aqui, ó. É 4,5 litros do poluente em uma quantidade que é milhão. É esta parte dividido por milhão. 4,5 litros por 1 milhão de ar. Se eu quero por 100, eu tenho que voltar a ser 10 na segunda. E como é que eu passo 10 na sexta para 10 na segunda? Multiplicando por 10 na menos 4. No produto de potência de mesma base, você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Mais 6 com menos 4 vai dar 2. Então, aquele que era 10 na sexta vai se transformar em 10 na segunda, e 10 na segunda é simplesmente por cento. Muito bem? Então, se a Organização Mundial da Saúde admite um máximo de 4,5 partes por milhão, multiplicado por 10 a menos 4, vai me dar 4,5, 10 a menos 4 litros de CO. Bem, quanto que isso dá em porcentagem? Está dividido em 100, que está representado por essas duas bolinhas cortadas por essa inclinação. Muito bem,
Passa a vírgula, 4 casas para a esquerda. Se a vírgula estava entre o 4 e o 5, passar para a esquerda 1, 2, 3, 4 casas. Então, qual é o percentual máximo de CO que pode haver na atmosfera sem matar as pessoas? É 45 décimo de milésimos de litros para cada 100 litros de atmosfera. Muito bem. E o caso da amônia? Na amônia, no ar, existe um percentual bem pequenininho de amônia, graças a Deus. Bem, e a quantidade é 10 a menos 7. Se é em porcentagem e eu quero por milhão, eu vou passar necessariamente 10 na segunda para 10 na sexta. O 10 na segunda é representado por 100. Significa 10 da menos 7 litros de amônia em 100 litros de ar. É um percentual em volume. O percentual, para passar para milhão, multipliquei por 10 na quarta. Multipliquei por 10 na quarta, o 10 na segunda. E vou multiplicar por 10 na quarta, o 10 na menos 7. Então, se em 100 litros de ar tinha 10 na menos 7 litros de amônia, em 1 milhão de litros de ar, eu vou ter quanto? Conserva a base e somos expoentes. Menos 7 com mais 4 dá menos 3. Então, em 1 milhão de litros de ar, eu tenho 1 milésimo. Porque 10 a menos 3 é 1 depois na terceira casa decimal. Eu vou ter então 10 na menos 3, o que equivale naturalmente 0,001 partes por milhão. Tá bom? E o que seria partes por bilhão? O que seria partes por bilhão? Vem a ser a quantidade do poluente em 1 milhão. Não, em 1 bilhão. Milhão é 10 na sexta, 1000 é 10 na terceira, milhão é 10 na sexta, bilhão é 10 na nona. Bom, então temos aqui a transformação de porcentagem em partes por bilhão. Se por cento é 10 na segunda, como é que eu faço para passar para 10 na nona, que é o bilhão? 10 na segunda para 10 na nona, eu multiplico por 10 na sétima. Para dar 10 na nona, eu multiplico por 10 na sétima. Tanto no denominador quanto no numerador. Aí essa quantidade de soluto será esta quantidade de partes em 1 bilhão de solução. Isso se faz muito com os componentes que tem no mar, nas águas do mar. Na água do mar tem ouro dissolvido em partes por bilhão. Bom, então, antes de 3 probleminhas, vamos a esse. Num ar considerado bom, saudável, ou no ar bom, o SO2 aparece com 80 microgramas por metro cúbico. Meus queridos, você terá que voltar ao começo. Tu terá que ir lá na aula número 2 e aula número 3, você vai recordar os sistemas de unidades. Onde nós temos, em termos de massa, aqui aparece micrograma. Em termos de massa, tonelada, quilo, grama, miligrama, micrograma. Tudo de 1000 em 1000. Então, o que é um micrograma? Um micrograma corresponde a 10 na menos 6 gramas. Porque esse micrograma na unidade, coloca mais 2 unidades, coloca mais 3 unidades para micro e coloca o 0. Ou 1 grama são 10 na sexta micrograma, ou 1 micrograma é 10 na menos 6 gramas. Muito bem, claro que eu vou utilizar isso como fator unitário. 1 micrograma será 10 na menos 6 gramas. E lá atrás também você verá as unidades de volume.
metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, com um detalhe. O que é o tal do litro? O litro equivale ao decímetro cúbico. Assim como o mililitro, que é a sua milésima parte, equivale ao centímetro cúbico, que equivale à milésima parte do decímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Então, 1 metro cúbico serão 1000 litros. Claro, vamos aproveitar isso. 1 metro cúbico não é 10 na terceira litros? Ué, por que uma hora o cara está em cima, outra hora o cara está embaixo? Porque nós vamos utilizar o chamado fator unitário com a intenção de simplificar unidades. E aí então eu coloco a minha identidade da forma mais apropriada. Então, sem se assustar, o dióxido de enxofre, ele se oxida facilmente e se transforma em SO3. E o SO3, com a umidade do ar, e principalmente com a água da chuva que cai, da água que cai, forma ácido sulfúrico. Então, a famosa chuva ácida nada mais é do que a oxidação para SO3 e a hidratação com água. Então, SO2 é um poluente perigoso, porque ele produz chuva ácida, que torna o solo irrecuperável. Ele não aceita semente. Aí tem que preparar a terra para pôr a semente, encarece. Bem, então qual é a informação? Sem medo, sem se assustar, o que significa ter SO2 no ar em 80 microgramas por metro cúbico. Observa que o 3 está com menos no expoente, então quando o expoente é negativo, o lugar dele é no denominador. Essa informação equivale a ter 80 microgramas de SO2 em 1 metro cúbico de ar. Como é que eu vou sair de micrograma de SO2 para metro cúbico de ar para partes por milhão ou partes por bilhão? Se eu quiser partes por milhão, eu tenho que fazer o denominador virar 10 na sexta. Se eu quiser em partes por bilhão, eu vou fazer o denominador virar 10 na nona. Mas o que eu tenho? Eu tenho primeiro que trabalhar as unidades. Eu vou trabalhar de forma a ter grama no numerador, então a quantidade de soluto será em grama, porque me foi dado massa, então vou trabalhar com grama. E no denominador me foi dado metro cúbico, eu vou trabalhar com litro, tá certo? Então, nesse caso, é gramas por litro. Então, vejamos, 80 microgramas de SO2, sabendo que 1 micrograma corresponde a 10 na menos 9, 1 micrograma corresponde a quantos gramas? 10 na menos 6, não 10 na menos 9. Bem, por que eu ponho o micrograma embaixo? Porque ele está em cima na minha relação. E o metro cúbico que está embaixo, eu vou anulá-lo através do metro cúbico em cima. Em cima como? 1 metro cúbico é 10 na terceira litros. Então, eliminado a informação constrangedora micrograma, eliminada a informação constrangedora metros cúbicos, nós ficamos com o tradicional, que é gramas por litro. Aliás, quanto que ficou? Ficou 80 vezes 10 na sexta negativo, passa para o denominador positivo. Então, no numerador, eu tenho 80. E no denominador, 10 na sexta, vezes 10 na terceira, 10 na nona. Já deu direto bilhão. Então, o que é um ar bom, um ar aceitável? É aquele que tenha 80 partes de SO2 em 1 bilhão de ar.